talassofobia. Esse é o nome utilizado para se referir ao medo do mar ou de grandes quantidades de água. E bom, você pode ter ou não a talassofobia, mas independente disso, pelo menos um pouquinho de medo do mar, tanto eu quanto você temos. E o motivo é bem simples: o mar é imprevisível e estranhamente desconhecido. Para você ter ideia, o ser humano ainda conhece muito pouco sobre o mar. Para ser mais exato, somente cerca de 0,001% do fundo do mar foi totalmente descoberto, o que é uma fração quase insignificante, tendo em vista que basicamente mais de 80% do oceano permanece desconhecido e ainda não foi mapeado. E um lugar tão desconhecido quanto o mar abriga milhares de mistérios que desafiam a nossa compreensão, sendo um deles sons misteriosos. Então, nesse vídeo a gente vai explorar um pouco mais a fundo esses sons captados nas profundezas do mar, que são extremamente altos, enigmáticos, muitos deles ecoam por milhares de quilômetros e até hoje ninguém conseguiu explicar totalmente a origem deles. Em 1997, a Marinha dos Estados Unidos registrou um som tão forte no fundo do oceano que esse ficou conhecido mundialmente como The Bloop, ou simplesmente Bloop. Uma representação escrita do som, esse som foi detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância e a intensidade dele foi tão alta que a primeira hipótese para explicar a possível origem dele seria de algo gigantesco reproduzindo ele no fundo do mar. E durante anos, uma das principais hipóteses para explicar sua origem era a de que teria sido um animal colossal no fundo do mar, maior do que qualquer outra criatura já descoberta, que estava emitindo esses sons. Algumas pessoas até chegaram a cogitar a ideia da existência de monstros marinhos parecidos com o lendário Cthulhu ou então o Leviatã, criaturas tão gigantescas, tão colossais, que se assemelhariam a essas criaturas míticas, fictícias. Mas a explicação científica mais aceita até o momento é de que o som na verdade teria vindo do rompimento de uma geleira gigantesca na Antártida, o que devido às suas proporções teria sido responsável por gerar esses sons assustadores no fundo do mar. Mas ainda assim, mesmo com essa teoria, que é muito mais aceita atualmente, muitos especialistas continuam intrigados com o padrão e a frequência do som The Bloop. Isso porque o padrão do som é muito mais semelhante ao padrão de sons de um ser vivo do que o de sons gerados por rompimentos de geleiras. Então, até hoje o The Bloop é um grande mistério, o qual talvez nunca haja uma explicação. Outro som captado no fundo do oceano, que é um grande mistério até hoje, é o chamado Upsweep, que parece ser uma espécie de sirene subaquático. Esse som foi detectado pela primeira vez em 1991 pelo sistema de hidrofones da NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica do ZEOA, que monitora os oceanos em busca de atividades sísmicas e até de testes nucleares. E o som recebeu esse nome porque o seu padrão sonoro é como uma espécie de assobio que começa com uma frequência baixa e vai subindo ali gradualmente, como se fosse uma escada sonora.
E o mais interessante de tudo é que, diferente do The Blup, que foi captado uma única vez e é um som um pouquinho mais longo, o Upsweep dura apenas alguns segundos e continua sendo emitido no fundo do oceano ao longo dos anos, cara, desde a década de 80, com certos intervalos ali ao longo dos anos. O mais curioso ainda é que o Upsweep tem origem no meio do Oceano Pacífico, em uma região remota e profunda entre a Austrália e o Chile, um lugar onde praticamente não há atividade humana que justifique esse barulho. E durante décadas, pesquisadores especularam diversas explicações, desde atividade vulcânica submarina, movimentos tectônicos incomuns, até a possibilidade de ser resultado da movimentação de colunas de magma interagindo com a água gelada do fundo do oceano. E apesar dessas teorias, não existe uma confirmação definitiva. O padrão constante e repetitivo do som sugere que seja um processo natural, mas ninguém sabe exatamente qual ainda. E outro detalhe curioso é que o Upsweep parece variar de intensidade ao longo dos anos. Em algumas épocas ele é captado com mais força, já em outras ele quase desaparece. Mesmo assim, ele nunca deixou de ser registrado desde que foi descoberto, e isso faz dele um dos maiores mistérios do fundo do mar. O som chamado trem foi captado no fundo do mar em 1997 e ele recebeu esse nome porque o seu barulho lembra justamente o de um trem passando, seguindo até mesmo um padrão semelhante ao da movimentação de rodas passando sob trilhos. E esse som foi detectado pela primeira vez, como eu falei, em 1997 no Oceano Pacífico Equatorial, e desde então ele reaparece em diferentes gravações. E o que torna esse som intrigante é o seu tempo de duração. Ele pode se estender por vários minutos seguidos, e além disso sua frequência é baixa, extremamente baixa, mas extenso bastante para ser captada ali a milhares de quilômetros de distância, o que sugere que a fonte desse som tem uma energia considerável. A NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica do ZEUA, acredita que ele esteja relacionado à movimentação de grandes blocos de gelo na Antártida, sendo então o som gerado possivelmente pelo atrito de geleiras gigantes que se arrastam pelo fundo do mar. Segundo eles, esse processo poderia gerar vibrações acústicas semelhantes ao barulho de um trem e seria uma possível explicação ali para a origem desse som. Porém, mesmo com essa explicação, o mistério não desaparece por completo, isso porque a intensidade e a repetição do som não são totalmente consistentes com a hipótese do gelo, o que abre margem para outras teorias surgirem também, e alguns pesquisadores sugerem que o som pode estar ligado ali a erupções submarinas, deslocamentos sísmicos e até testes militares secretos em alto mar. E claro, como todo mistério do oceano, também não faltam especulações populares sobre criaturas marinhas gigantes e desconhecidas que poderiam estar gerando esses sons. Só que se tratando do fundo do oceano, esses sons não correspondem a nenhum animal conhecido hoje, nem a atividades vulcânicas comuns e esse tipo de coisa, o que faz do som chamado trem um grande mistério até hoje. E entre tantos sons misteriosos captados no fundo do mar que não possuem uma explicação definitiva, sabemos pelo menos que algumas das vozes mais poderosas do oceano vêm ali de criaturas conhecidas, as baleias. A baleia azul, por exemplo, é capaz de emitir sons a uma frequência tão baixa
que elas podem viajar por mais de 1.500 quilômetros de oceano. Já a baleia cachalote é dona de estalos que chegam ali a 230 decibéis, o som mais alto produzido por um ser vivo na Terra. Para você ter uma ideia, esse som seria suficiente para matar um humano a curta distância. E esses sons impressionantes das baleias servem para comunicação entre elas, caça, navegação em ambientes onde a visibilidade é ruim. Então a gente tem uma noção do porquê elas emitem esses sons, porém o grande mistério mesmo por trás desses sons é como exatamente as baleias fazem eles. A gente até sabe que o mecanismo delas de produzir sons é bem diferente do nosso. Enquanto o ser humano usa cordas vocais para falar, as baleias, especialmente as baleias de barbatana e as azuis também, não usam as cordas vocais como as nossas, né? No lugar delas, as baleias possuem estruturas especializadas na garganta e no trato respiratório que funcionam como ressonadores naturais, digamos assim. Acredita-se que elas façam o ar circular em compartimentos internos próximos às vias nasais, comprimindo e vibrando tecidos para gerar esses sons. O mistério é que, mesmo com essa explicação anatômica, os cientistas ainda não sabem como exatamente uma baleia azul, por exemplo, consegue emitir um som tão poderoso quanto o barulho de um avião a jato, já que, em teoria, a pressão necessária para emitir esses sons seria muito maior do que a que o corpo dela parece suportar. E essa discrepância faz com que o fenômeno continue sendo estudado, e a cada nova descoberta sobre a acústica das baleias, mais perguntas também surgem, provando que não só o mar em si é um grande mistério, mas as criaturas que habitam nele também são. O som Julia é outro dos registros mais intrigantes feitos pelos hidrofones da NOAA. Captado no dia 1º de março de 1999, esse som recebeu esse nome justamente porque o áudio, quando acelerado, soa ali de forma semelhante, parecida com uma voz humana feminina chamando o nome Julia, o que acabou alimentando ainda mais o mistério em torno desse som. E esse som foi detectado por várias estações espalhadas pelo Oceano Pacífico, o que indica que a fonte dele tinha uma intensidade enorme para ser ouvida a milhares de quilômetros de distância. E a origem do som foi localizada em uma região remota do Pacífico Sul, próximo à Antártida, e a principal hipótese é que tenha sido gerada pelo atrito de uma gigantesca massa de gelo que estava se deslocando e colidindo contra o fundo do oceano ou contra outras formações submarinas. Esse tipo de evento é relativamente comum, mas o enigma em si está na potência absurda do som, que se destacou em relação a outros ruídos de gelo que já foram registrados. A NOAA classificou o som Julia como um dos sons não identificados de maior impacto no seu catálogo. E assim como em outros casos, a explicação científica baseada no gelo, se rompendo, esse tipo de coisa, não é 100% conclusiva. E na minha opinião, ouvindo o som sem ser de forma acelerada, ouvindo o som original, digamos assim, que é um pouco extenso, de longe dessa lista aqui, de todos os sons que eu já ouvi, desses misteriosos ali captados no fundo do mar, esse é o que mais se assemelha, na minha opinião pelo menos, ao de uma criatura gigantesca que poderia estar emitindo ele lá no fundo do mar.
som chamado Slowdown é um dos registros mais famosos e enigmáticos feitos pela NOAA, captado pela primeira vez em 19 de maio de 1997. Ele recebeu esse nome porque a sua principal característica era um barulho longo que ia diminuindo gradualmente de frequência, como se algo estivesse desacelerando ou perdendo força no fundo do mar. Esse som durou cerca de 7 minutos e foi tão poderoso que podia ser detectado por múltiplas estações de hidrofones a uma distância de mais de 3.000 quilômetros, o que mostra o quanto a sua fonte foi intensa. A origem desse som foi rastreada até uma região próxima à Antártida também, no Oceano Pacífico. A explicação mais aceita entre os cientistas é que ela tenha sido causada por um gigantesco iceberg raspando no fundo do oceano enquanto se movia lentamente. Basicamente a mesma explicação que foi dada a outros sons também, né? Mas nesse caso faz um pouco mais de sentido, porque esse atrito entre o gelo e o leito marinho ali gera vibrações acústicas prolongadas e que são capazes também de reproduzir exatamente o efeito de um som que vai diminuindo de frequência. E para ajudar ainda, essa hipótese ganhou força porque fenômenos semelhantes já foram observados em outras ocasiões. Ainda assim, o slowdown permanece envolto a um mistério, né? A intensidade e a clareza com que foi registrado deixam ali algumas lacunas na explicação, já que outros eventos de gelo não costumam gerar esses sons tão potentes. Além disso, o fato dele ter uma assinatura sonora tão distinta faz com que muitos citem esse som na lista dos sons anômalos do oceano, junto de outros famosos como o Blup, Julia e o Upsweep. E como sempre, existem diversas hipóteses para explicar a origem desse som, mas como eu falei, a mais aceita e que faz de fato mais sentido é de fato geleiras gigantes se rompendo no fundo do mar. E bom, todos esses sons captados despertam uma pergunta inevitável na nossa cabeça: será que eles realmente foram feitos por condições naturais, como icebergs se rachando, movimentações do solo, ou seriam de fato criaturas colossais escondidas em regiões nunca exploradas no oceano? A gente conhece menos de 10% das profundezas do mar hoje, e a cada ano novas espécies, gigantes inclusive, são descobertas por lá. Quem garante que não há algo ainda maior lá no fundo do oceano, capaz de produzir sons que ultrapassam qualquer explicação atual? Quem garante que não tem de fato um monstro marinho gigantesco vivendo no fundo do mar? Mas enfim, sendo esses sons feitos pelos gelos partindo ou por criaturas que ainda não conhecemos, esses registros sonoros servem como um lembrete pra gente de que o planeta ainda guarda muitos mistérios além da nossa compreensão. E a cada nova gravação fica claro que o fundo do mar é um dos maiores mistérios da Terra. Enfim, o que você acha que esses sons podem ser? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever para receber mais vídeos como esse. Fiquem com Deus. Até o próximo. Fui!